Fala, futuro residente, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do Estratégia Média. É um prazer ter aqui você conosco nessa série de trás para frente, que é feita para você bisurar e acertar todas as questões de prova de residência sobre esse tema. O tema de hoje é quadril infantil e ao meu lado está o professor Davi Nordo, especialista em ortopedia pediátrica e nosso professor de ortopedia do time de Estratégia Média. Hoje o tema, pessoal, como eu falei para vocês, é quadril infantil. E logo de cara, a primeira pergunta que cai sobre esse tema é a seguinte: é você identificar corretamente a criança claudicante. Por quê? Porque muitas vezes a criança vai referir a dor no joelho e claudicar. E aí você pode achar que é uma patologia do joelho, mas na verdade é uma patologia do quadril. Não é isso, professor Davi? Exatamente. A gente tem o nervo obturatório, que é o nervo que sai lá do quadril e vai em direção ao joelho, ele inerva a região anterior da coxa até o joelho. Então, muitas vezes você tem uma patologia do quadril e a dor é referida lá no joelho. Isso é um erro comum, não só entre os alunos, mas também entre profissionais, tem ortopedista que acaba comendo bola nesse tipo de coisa. E isso aí cai na prova de residência, normalmente falando o seguinte: o cara fala que a criança está claudicante, está com dor no joelho, mas o exame do joelho é normal. E aí, quando você suspeita que o exame do joelho é normal, aí sim você tem que passar a pensar numa doença do quadril, correto, professor? Exatamente. O lado bom da prova é que a prova te ajuda mais que a vida, né? Exatamente. Então, o exame físico do quadril vai estar alterado, do joelho não, e se for do joelho vai ser o inverso. O joelho vai estar alterado e o quadril vai estar normal. Vai vir assim. Exatamente. E aí, as questões sobre o quadril infantil, então, o primeiro passo é você saber identificar que está falando de criança claudicante e identificar corretamente se é uma doença do quadril ou se é uma doença do joelho. Mas o outro passo, normalmente, as questões sobre quadril infantil, elas cobrem sobre o diagnóstico diferencial desse tema. E são um número de entidades limitadas. São basicamente 9 entidades que caem na prova de residência, especificamente as do quadril, caem mais. Quais são, professor? Isso, é bom de falar, são 9 que caem na prova. Que caem na prova, exatamente. Tem muito mais. Valeu. Mas vamos lá, então vamos falar primeiro de infecções que podem afetar tanto o quadril quanto o joelho. Então a gente tem a pioartrite, que é comum nos dois. Exato. E a osteomielite, que é mais comum no joelho. Do quadril é uma coisa mais difícil, mas você pode ter nos dois, então esse é o diagnóstico importante e o exame físico vai te direcionar se é joelho ou se é quadril. Aí falando do quadril especificamente, a gente tem a doença de Pertz, tem a epifisiólise, tem a displasia do desenvolvimento do quadril, e a gente tem um defeito femoral focal, que é uma doença do desenvolvimento longitudinal do membro, junto com a hemelia tibial e a hemelia fibular, que graças a Deus nunca caíram na prova. Exatamente. Então, os 4 temas do quadril que mais caem na prova é, com certeza, DDQ, displasia do desenvolvimento do quadril, epifisiólise, sinovite transitória do quadril e também a pioartrite do quadril. Correto? Exatamente. E ainda temos o Pertz, cai um pouco menos, mas está lá, entre os que caem. Boa. Então, a primeira doença que a gente vai começar a falar hoje é sobre a displasia de desenvolvimento do quadril, muito antigamente chamada por um nome incorreto, que era de, professor? Luxação congênita do quadril. Não fale mais assim, que a gente sabe que as crianças não nascem necessariamente com o quadril luxado, por isso a gente chama mais de luxação congênita. A gente considera como um espectro de alterações que vão desde o quadril displásico até o quadril totalmente luxado. Então, como eu gosto de explicar, você imagina a cabeça do fêmur encaixada lá no acetábulo. Para quem não está vendo, para quem está só ouvindo, imagina que eu estou pondo a minha mão encaixando na outra mão, como se estivesse dando um soco, fazendo uma curvinha com a minha mão. No caso da displasia, a gente, em vez de ter essa curva de encaixe do acetábulo, a gente tem uma rampa. E aí com isso fica fácil do quadril escorregar e desde subluxar até luxar. Então essa é a displasia, todo esse espectro. Excelente. Então, o primeiro passo para acertar as questões de displasia e desenvolvimento do quadril é você reconhecer os fatores de risco. Existe um pool de questões que cobram diretamente o fator de risco, mas é menos comum. Mas muitas vezes a questão que pergunta o diagnóstico da DDQ, ela inclui os fatores de risco nos dados enunciados para você saber identificar corretamente. E aí existem alguns fatores de risco bem clássicos para essa patologia. Quais são, professor? Vamos começar com o sexo feminino, que aumenta muito o risco, então 9 vezes. 9 vezes, é uma relevância muito grande, né? Geralmente o enunciado vai ser uma menina. Então se leu menina, coisa do quadril, isso é interessante ver, porque displasia do quadril é menina, Pertz, epifisiólise é menino. Né? Exatamente. E o artrite geralmente é menino também. Então menina já te direciona para DDQ. História familiar extremamente importante. Primogênito eles falam, mas a gente não considera tanto assim. Oligodramina é um fator importante, então qualquer coisa que diminua o espaço dentro do útero é um fator de risco. E a apresentação também, exatamente, que eu ia falar, principalmente a apresentação pélvica, mais de 20 vezes aí de risco de displasia do quadril. Exatamente. E aí, pessoal, isso é muito importante, você reconhecer os fatores de risco, tem questões clássicas que perguntam diretamente sobre isso, mas a maioria inclui isso nas alternativas. E aí, o próximo passo para você acertar as questões sobre DDQ é você entender o exame físico. E o exame físico, ele varia de acordo com a faixa etária do paciente.
Então, para você acertar essas questões, você tem que saber olhar o exame físico e considerar a faixa etária, porque senão você pode cair nas questões mais pegadinhas sobre esse assunto, correto, professor? Exatamente, e não é todo mundo que sabe isso da faixa etária, viu? Tem gente que ensina errado. Tem gente que acha que ortolano e Barlow vão durar pro resto da vida. Não dura. E não, né? Ortolano e Barlow são positivos só nos primeiros 3 meses. A partir desse momento você tem uma contratura da musculatura adutora que fecha o quadril, e aí você vai ter positivo o teste de Hart, que é abdução, para você lembrar. Então, Hart, que é o teste que você vai abrir as perninhas da criança. O normal, a criança abre o quadril entre 60 e 80 graus. No Hart, geralmente fica em 40 graus, mais ou menos. A ideia é que ele é restrito, ele fica abaixo do normal. Se for dos dois lados, os dois lados vão ser restritos. Se for de um lado só, você vai comparar um com o outro e vai ver que está diminuído. E a principal queixa dos pais é a dificuldade de trocar fraldas nessa fase. Excelente. Então as questões mencionam exatamente isso. Após 3 meses é o teste Hart. Eles normalmente não dão esse grau, né, na questão Não. mesmo. Eles só falam que tem uma limitação da abdução do quadril e eles falam essa queixa mesmo da dificuldade de trocar a fralda. E aí, antes dos 3 meses, é a manobra de Ortolani e a manobra de Barlow. Você pode explicar mais da gente? Porque elas caem bastante na prova de residência e podem cair, inclusive, numa prova prática. Isso aí tem que ser medular, né? Você não pode errar. Ortolani e Barlow é só para displasia do quadril. Então, você leu isso, é displasia do quadril, pode marcar e correr pro braço. Qual que é a ideia? Ortolani, você está sendo bonzinho, né? Você está reduzindo um quadril que estava luxado. Esse é o objetivo do teste. E o Barlow, você está sendo mal. Se você quiser lembrar de Bad, de Barlow, ou então de Bowser, que é o cara mal do Mario, né? Você está luxando o quadril. Essa é a ideia. Você está vendo ser um quadril luxável. E é feito com... Os dois são na mesma posição. A única coisa é que o Ortolani você vai abduzir o quadril. E no Barlow você vai aduzir um pouquinho e empurrar para posterior. E qual que é a ideia? Eles sempre falam de clique. Falam muito de clique. O pediatra fala de clique. Às vezes alguns ortopedistas também falam de clique, mas na verdade é um clank. Por que eu falo clank e clique? Porque a sensação de redução é totalmente diferente. Isso, infelizmente, você só vai saber reduzindo um Ortolani. Então, você só vai entender o que eu tô falando quando você pegar um Ortolani positivo na mão e falar, caraca, é diferente. Então, ele faz um som surdo e a sensação do quadril encaixando de volta. Não é um estalinho, porque a articulação estala pra caramba. Todas estalam e, geralmente, assim, o pediatra vê um estalo no joelho e manda pro ortopedista achando que é um Ortolani positivo. Então, só para ficar medula na cabeça, você tem que decorar isso, que Ortolani, abdução e Barlow, adução. E um Ortolani positivo é totalmente diferente de um Barlow positivo. Porque o Ortolani, ele está dizendo para você que o quadril já estava luxado e você posicionou o quadril corretamente. Enquanto o Barlow, você está luxando esse quadril, que é menos, posso dizer assim, menos grave na cabeça, porque às vezes tem uma coisa fisiológica ali da criança e tudo mais, não é isso? Você tem um período de frouxidão fisiológica por 3 a 4 semanas, e é interessante a gente reiterar isso, porque na Santa Casa, especificamente, eles têm uma conduta diferente, então eles falam de você reavaliar com 3 a 4 semanas, porque diz que a frouxidão fisiológica pode melhorar. De certa forma, não está totalmente incorreto, mas é que você fica meio desconfortável de pegar um caso grave de displasia. Por exemplo, você vê que está luxado, já tem um Ortolani positivo, eu vou esperar mais 2 semanas para tratar. Mas lá eles falam isso, você pode esperar a frouxidão fisiológica para reavaliar. Em outros lugares você vai ver assim, legal, Ortolani positivo, indicado o tratamento. Então você vai fazer ultrassom para confirmar, encaminhar para ortopedista, você vai pôr o Pavlik, tem lugar que fala de pôr o Pavlik, depende da conduta que ele quer, mas um Ortolani positivo te autoriza a tratar. No Barlow, o Barlow teoricamente também te autorizaria, mas como ele está mostrando uma parte diferente do espectro, então o quadril não está fora, ele só pode sair, ele é luxável, aí você tem essa que a gente chama de instabilidade, né? E a instabilidade em si entraria mais nessa parte de frouxidão ligamentar. Excelente comentário. E aí você já me mandou bala, você já falou pra gente uma questão, talvez a questão mais comum de EDQ, que é ultrassom. Então, a questão muito comum sobre espasmo de desenvolvimento do quadril é exatamente isso, perguntar qual o exame complementar adequado. E isso varia também para a faixa etária do paciente, correto, professor? Exato. Inclusive, essa do exame indicado é a ultrassonografia nos recém-nascidos. Já te digo que caiu 14 vezes exatamente a mesma questão. Então, isso já vence muita coisa que eu tenho no livro de miscelânea, por exemplo, que eu tenho no livro de doenças neuromusculares ortopédicas, né? Então, assim, você só precisa decorar isso e você já bate várias questões. Mas qual que é a ideia? O ultrassom é o melhor exame no recém-nascido porque até os 4 meses você não vê a cabeça do fêmur. Então, na radiografia, você não consegue enxergar se está luxado ou não. Por isso, você pode fazer o raio-x a partir dos 4 meses. Antes disso, é o ultrassom. Chegou a 4 meses, eu não faço mais ultrassom? Você pode fazer. Enquanto a cabeça não está excessivamente calcificada, você ainda pode usar ele. Mas, né, a partir daí, você já associa a radiografia.
Boa, pessoal, então decora. Antes dos 4 meses, ultrassom, depois dos 4 meses, radiografia se torna mais importante no diagnóstico. E aí, sobre tratamento, basicamente sobre tratamento só cai uma coisa, que é qual suspensório indicar, qual tratamento indicar. Estou correto, professor? Exatamente. É bom lembrar, na ultrassonografia a gente tem a classificação de GRAF. Sim. Eu até coloco no material, mas às vezes que GRAF caiu não foram importantes, inclusive estava errado do jeito que estava. Exato. Mas era assim, se ia tratar isso, eu tinha que escolher o tratamento. Então, o que você precisa lembrar? Você, como eu falei, deu um ortolane positivo, você está autorizado a tratar. Deu um ultrassom alterado, você está autorizado a tratar. E aí, até os 6 meses de idade, é sempre o suspensório de Pavlik. Existem outras coisas, existe a fralda de Freydica, que na verdade já caiu em desuso, a gente não usa mais. E tem, principalmente, né, o suspensório de Pavlik, que é o que funciona melhor. Para marcar o X na prova, pessoal, ele quer saber o tratamento dele, que é o suspensório de Pavlik. E aí, vamos para o próximo tema agora, que é um tema também muito comum na prova de residência médica, que é bem mais curto do que a displasia de desenvolvimento do quadril, que é a sinovite transitória do quadril. E a sinovite transitória do quadril cai pouca coisa sobre ela. A primeira coisa que pode cair é que é uma faixa etária totalmente diferente da DQ. Correto, professor? Exatamente, você não vai ver isso em recém-nascido, você vai ver Exato. isso em criança, primeira infância, né, entre 4 e 8 anos, mais ou menos, a criança mais novinha. Mas o principal chamariz da sinovite transitória é uma história de infecção de vias aéreas superiores antes. Então ele tem que ter tido uma infecção prévia entre 1 e 3 semanas, senão não é uma sinovite transitória. E ele pode até ter febre. Tem poucas questões, geralmente não tem, mas tem poucas questões que falam que ele teve a infecção e está com febre atualmente. Mas no geral é só isso. Somente aquela febrezinha mais baixa. Exatamente. É uma criança que está com um estado muito bom, né? Exato. A gente costuma falar assim que para a prova é o seguinte: é a dor no quadril mais aguda, correto? Numa criança que está bem e não tem mais nada. Ela não vai ter uma leucocitose importante, ela pode ter um aumentozinho de PCR e VHS, mas ele é discreto, o que é totalmente discordante ou diferente da artrite séptica ou da pioartrite, que é o principal diagnóstico diferencial da sinovite transitória do quadril. Então, para você não esquecer, se você pega uma criança que teve uma infecção de via aérea superior recentemente, tá com dor no quadril e mais nada, ou coisas bem frustras, você está pensando em sinovite transitória do quadril. E aí, sobre sinovite transitória do quadril, normalmente eles pedem um exame que não é tão utilizado na prática e não ajuda muito, mas vai estar na sua prova. Que exame é esse, professor? É ultrassonografia, né? Adoro fazer esse exame. Por que eu falo que não? Por que a gente fala que não serve para nada? Porque assim, você já tem a história, você tem infecção de vias aéreas superiores, você tem um exame de boa, e a gente falou, você já fez exame de sangue, que você precisa fazer mesmo para diferenciar de pioartrite. Você tem um exame físico tranquilo, você vai fazer ultrassom, ele vai te mostrar o quê? Derrame articular. Dá para você saber se é pio ou se é sinovite com ultrassom? Não dá. Não dá para você ver a qualidade, né? O que tem lá dentro. Você vai ver o derrame, na verdade. Exatamente. Então não serve para nada. Mas, na prova é bem comum a alternativa lá, sinovite transitória de quadril e solicitar ultrassom. Então, não discuta com a prova, vai estar correta essa alternativa na sua prova. Beleza? Então, o próximo tema é exatamente o principal diagnóstico diferencial da sinovite transitória do quadril. Qual é, professor? É a pioartrite. E aí a grande diferença é isso que a gente falou. É uma febre mais intensa, é um paciente toxemiado e o principal, ele vai ter um bloqueio articular. Então você não consegue, ele fica numa posição de repouso, essa posição de repouso é a distensão da cápsula, tá na pressão máxima que a cápsula aguenta, vai ficar naquela posição, você não vai conseguir mexer, porque é um bloqueio mecânico, não é que a criança sente dor, então você não mexe mesmo, ela tá travada. E geralmente um quadro mais rápido, assim, então 2, 3 dias no máximo. Se tiver uma infecção, as poucas vezes que ele apresentou com infecção, geralmente é uma piodermite, alguma coisa próxima que fez por contiguidade. Embora, né, a principal causa seja hematogênica, geralmente uma infecção de trato urinário. E aí a sua conduta é basicamente a mesma, então você vai investigar da mesma forma. Vai fazer exame de sangue, às vezes ele vai te mostrar um ultrassom, mas o principal diferencial é a punção articular. Então você vai puncionar e vai sair pulso. Exato, exatamente. E aí uma coisa que pode te ajudar muito, sobre as questões de pioartrite, o que cai, né? O que podem te cobrar? Raramente eles cobram agente etiológico diretamente, raramente. O mais comum em todas as faixas etárias, professor, é o Staphylococcus aureus, correto? É o padrão áureo, é o Staphylococcus aureus para todas as infecções ortopédicas que você quiser. Pioartrite, osteomielite, fratura exposta. Pode marcar o Staphylococcus aureus que você vai acertar a grande maioria. Agora vamos bisurar nosso aluno, porque existem algumas questõezinhas um pouquinho diferentes que é aquele paciente que tem anemia falciforme. Exato. Então na anemia falciforme, eles gostam muito de salmonela. É mais frequente a infecção com salmonela, mas ela não é a mais frequente. O que acontece? A gente tem essas questões principalmente em pio, mas especialmente em osteomielite.
E com essa história de salmonela, esse é um erro comum nas provas de título de especialista e nas provas de acesso direto. Como eu falei, salmonela não é o mais comum, ele é o segundo mais comum, que o Staphylo ainda ganha. Só que o pessoal que faz a prova faz errado. Então eles colocam como salmonela sendo o principal. Portanto, se eles falarem anemia falciforme, mesmo sabendo que está errado, marque salmonela, porque é isso que ele quer ouvir. Exato. O que ele quer dizer é que normalmente ninguém tem osteomielite por salmonela ou piartrite por salmonela, exceto se você for um paciente falcêmico, né? Ele quer que você lembre desse link. E aí, quanto ao diagnóstico, tem uma coisa muito específica que, se você está pensando em piartrite, o cara tem que olhar lá e ele tem que procurar no enunciado, que são os critérios de Kocher. Correto, professor? Exato. Esses critérios são 4, excelentes, né? São 4. Então, febre, criança claudicando, geralmente isso ele já te dá com ou sem, né? Ele pode te agregar exames ou não, mas esses 2 você já pegou. Tendo esses 2 aí, você já está pensando em 40% de chance de piartrite. E aí, que mais? VHS, né? acima de 40 e a leucocitose acima de 12.000. E aí, quando você tem esses 4, 99,6% de chance de piartrite. Se você tem 3, já são mais de 90% aí de chance. Boa. Aí, normalmente, você já acertou o diagnóstico. No outro lado do enunciado, ele vai te perguntar qual é a próxima conduta e que você já falou. É exatamente a punção articular. E na punção articular tem achados bem típicos, né, que a gente vê em uma piartrite, que são... O principal é pus. Pus, exatamente. Chamar a sua atenção é pus. E é interessante a gente falar que a osteomielite também sai pus e o sarcoma de Ewing também sai pus. Então, quando a gente está puncionando especialmente a osteomielite, porque sarcoma de Ewing não vai ser uma piartrite, né, não vai dar na articulação, você precisa mandar para anátomo patológico. A gente sempre lembra isso, mas... Na piartrite, você vai vir pus, aí você vai fazer o GRAM, geralmente já te ajuda, né? A bacterioscopia. Você vai mandar para o quimicitológico, também vai te apontar mais alguma coisa. Mas assim, saiu pus, acabou, você está autorizado a drenar imediatamente. Exato. Então, pessoa em piartrite, né? Você vai diretamente fazer a punção articular e aí você vai direcionar o tratamento. E sempre que sair o pus, você vai limpar. Exatamente. Lembra que tempo é cartilagem, então quanto mais tempo ficar o pus lá, mais cartilagem vai ser destruída. Então é catastrófico, assim, é uma das poucas emergências. Na verdade, a gente fala que a ortopedia só tem uma emergência. Sabe qual que é a única emergência da ortopedia? Qual? Comer. Todo o resto dá pra esperar. Comer não dá. Mas fora isso, né? A piartrite, sim, você tem que de emergência operar. Isso não tem discussão. Pode ser 3 da manhã você vai entrar no centro cirúrgico que vai limpar essa piartrite. Boa. E aí, às vezes, cai exatamente isso na prova, cai que você tem que indicar limpar. E às vezes cai antibiótico terapia. Isso aí é uma confusão muito grande. Mas para você acertar a questão de prova de residência, são basicamente 2 antibióticos, correto? Exatamente. Como o grande culpado é o Staphylo aureus, a gente sempre vai falar de oxacilina. E aí, quais são as exceções à oxacilina? Quando você está pensando em um GRAM negativo. E aí ele vai te falar, assim, das questões que a gente tem de piartrite. Uma delas que era muito esquisita, era uma criança de 6 anos com um GRAM negativo, que não é o compatível com o que a gente espera. Sim. Mas tudo bem, tá GRAM negativo, você vai mandar ceftriaxona. E a outra é o adolescente com gonorreia, que você vai mandar ceftriaxona também. Exato, mas aí o restante é basicamente oxacilina. E pessoal, isso é para a prova, tá? Porque os esquemas são bastante variados de acordo com o hospital, de acordo com o protocolo do que você vai seguir. O up-to-date é diferente, mas normalmente na prova é assim que cai. Na vida você vai perguntar para CCIH. É assim que funciona nos hospitais. Excelente, beleza. E aí um próximo tema também que pode cair nessa prova de residência é a epifisiólise do quadril. Normalmente ela sempre está nas alternativas, normalmente ela não é o gabarito, mas você tem que saber quando marcar ela, porque se você acertar, você vai se diferenciar na hora da prova de residência médica. Então, o que é a epifisiólise do quadril, professor Davi? Epifisiólise, eles falam que é o escorregamento da físio proximal, mas está errado. Na verdade, se você for ver, a epífise continua no seu devido lugar. Mas o colo, né, a metáfise, tem uma ascensão e anteriorização. Boa. Então, ela que escorrega para cima. Se tem um defeito na camada hipertrófica, isso já cai em questão, ela aumenta de tamanho e fica instável. E aí, com isso, pode escorregar. Só que para ela acontecer, você tem que ter alterações hormonais. Por isso que a epifisiólise não acontece, assim, é muito raro abaixo de 10 anos e muito raro acima de 16, até porque 16 já fundiu a física. Então, é mais aqueles que têm algum atraso. Então, geralmente, o pessoal que tem fora desse período tem alguma doença endocrinológica que leve a isso. Exato, então se for só em epifisiólise do quadril, você vai procurar no seu enunciado dos fatores de risco para essa doença, você vai procurar um adolescente normalmente. Isso. E acima do peso. Exatamente. E se ele for negro, aí é mais ainda, aumenta mais ainda a chance de ser o diagnóstico correto. Então, olha sempre para o teu enunciado, olha sempre para a faixa etária do teu paciente, não é isso, professor Davi? A princípio, no enunciado, você vai ver assim, ele é um adolescente, entre 10 e 16 anos, você vai pensar em epifisiólise. Então, é uma criança claudicando adolescente, é epifisiólise
Única exceção é se tiver febre, porque ele Boa. vai pensar em pio. Mas isso é raro, né? Geralmente eles vão falar de pio em criança mais jovem, né? Então, você viu adolescente, pode correr, mas é isso. Adolescente claudicando, corre para abraço que é epifisiólise. Boa, excelente dica. E aí, raramente cai, professor Davi, mas normalmente eles podem até perguntar qual o tratamento da epifisiólise, qual o método diagnóstico e qual o tratamento. O que você Então, acha? diagnóstico raio-x, a gente tem a linha de Klein, que é uma linha que você passa na parte superior. Decora essa linha, pessoal. Isso, ela já apareceu em prova. E aí, quando ela... O normal dela é cruzar o terço superior da epífise, né? Da fise proximal. Quando ela não cruza, porque lembra, o colo acendeu, ele saiu do lugar, então ele tá mais para cima. Quando não cruza, a gente tem o sinal de Tertovan. E esse é específico da epifisiólise. E aí, como que você vai tratar? É fixação in situ. Graças a Deus eles não entram em discussão. Na ortopedia a gente tem algumas discussões de outros casos, mas na prova é isso, fixação in situ, que é o quê? Meter um parafuso exatamente na posição em que tá, travar a fise para ela parar de escorregar. Boa, excelente. Então é exatamente só isso que você tem que saber sobre a fisiólise para acertar todas as questões que caem na prova sobre o tema. E aí vamos para talvez o último tema de quadro infantil, não sei, lembro se tem mais algum, que é a doença de Legg-Calvé-Pertz. E aí, professor, o que é a doença de Legg-Calvé-Pertz? É uma necrose vascular bem específica, não é isso? É a doença fênix, eu gosto de chamar de fênix, porque a cabeça do fêmur morre e renasce das cinzas. É exatamente isso. Necrose asséptica, né? Então, você tem uma necrose que não tem relação com infecção, provavelmente por algum fator aí na vasculatura do fêmur proximal, associado a algum estresse que levou a essa necrose. O lado bom de Pertz é que eles só perguntam o diagnóstico diferencial. Então, Excelente. uma outra questãozinha que vai ter algum conhecimento a mais, tal, mas isso, eles param no diagnóstico diferencial. Se fechou o diagnóstico de Pertz, acabou sua questão. Ninguém entra no tratamento, graças a Deus. Porque é bastante difícil, né? Mas aí, para o aluno acertar como é que faz o diagnóstico, ele tem que saber quem é que é acometido por essa doença de Legg-Calvé-Pertz e quem é que é. Exato. Menino. Menino, decora, menino, né? Na ortopedia pediátrica, a grande maioria é menino, eles são os azarados. Boa. Então, você pode chutar no menino. 4 a 8 anos, é isso. Pertz vai ser essa idade, entre 4 e 8 anos. Quando ele quer que você dê o diagnóstico. Nas questões de conhecimento, às vezes ele abre um pouquinho mais do que ele pergunta. Mas, eu quero que você dê o diagnóstico clínico. Então, é uma criança claudicando, 4 a 8 anos, sem febre, sem história de IVAs, você vai pensar em Pertz. Excelente. E aí, qual o quadro clínico dessa criança? Normalmente ele é mais agudo, mais insidioso? Mais insidioso. É uma dor que fica aí semanas a meses e ele tá lá mais claudicando do que com dor. É diferente da epifisiólise, que ele tem mais dor do que claudica. E basicamente isso, né? Como eu disse, 4 a 8 anos você já fechou aí, é a faixa etária. Porque abaixo de 4 anos é a displasia de Meyer. Inclusive tem questões erradas sobre isso, tem umas questões que falam que Pertz começa com 3. Não, Pertz começa com 4. Abaixo de 4 é Meyer. Por que é uma doença diferente? Porque Meyer você só não pode atrapalhar. Se não fizer nada, ele resolve. Fica um quadril novo de novo. Boa. E aí, raramente eles perguntam qual o exame complementar, e eu sei que é diferente para a vida e para a prova, mas normalmente na prova eles falam da radiografia com os achados mais clássicos. Você pode citar pra gente? Na verdade, na prática, a gente pede, assim, sempre começa... Sempre começa com raio-x. Exato. A ressonância, quando a gente está pensando no Pertz, é mais quando a gente quer investigar o outro lado, quando é um raio-x meio frusto, você suspeita de Pertz e o raio-x está muito normal. Mas o que você vai ver? O raio-x é uma Pertz é uma osteocondrose. Como toda osteocondrose, osteocondite, ele vai ter as suas fases. Então a primeira fase é uma fase de esclerose, uma fase de necrose. Então vai morrer a cabeça do fêmur progressivamente, ela vai se fragmentar, depois vai reossificar e aí vai ficar o residual, que é uma reconstrução aí da cabeça do fêmur. Então lembra que é a fênix, né? Exatamente. Então na prova, o que você vai ver lá na cabeça do fêmur? Você vai olhar para a cabeça do fêmur, você vai ver uma cabeça do fêmur pequenininha, esclerosada e irregular. Essa é a grande dica para você acertar esse diagnóstico. Vou terminar me despedindo aqui de vocês. Foi um prazer ter vocês todos aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham bisurado tudo sobre esse assunto na prova de residência médica. Quem quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão, manda lá no meu Instagram ou escreve aqui embaixo na descrição do vídeo. E também pode mandar uma mensagem para o professor Davi. Ainda mais as dúvidas ortopédicas, deixem para ele. Fala aí, professor Davi. Isso aí, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. E até o próximo De Trás para Frente. Falando aqui da melhor especialidade de todas, eu sempre falo isso, a melhor especialidade de todas as estratégias médicas, que é a ortopedia. Invejosos dirão que é mentira. Excelente. Fala seu Instagram aí, professor Davi, para te colocar aqui embaixo no vídeo. Ortopedia em 1 minuto, 1 é o dígito mesmo. Não deixem de seguir o Estratégia Médica nas suas redes sociais. É um braço e até o próximo De Trás para Frente. Tchau, tchau.